Olá, muito boa noite. Começa agora o seu programa Opinião aqui pela TV Pantanal, canal 22.1, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, diretamente aqui de Cuiabá, Mato Grosso, centro geodésico da América do Sul e o ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Eu sou o jornalista Kleber Lima e hoje eu tenho a honra de receber aqui em nossos estúdios para uma entrevista a advogada e educadora parental Carolina Amorim. Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, muito bom, é uma alegria podermos conversar por esse canal. Obrigada. E ao meu lado, me auxiliando a entrevistar e a conversar aqui com a doutora Carolina Amorim, o decano do programa Opinião, meu amigo Lourenberg Alves. Boa noite, Lourenberg. Boa noite, Kleber, boa noite, educadora, e um grande abraço a todos os nossos telespectadores. Pois muito bem, lembrando a todos vocês, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, que este programa está sendo transmitido simultaneamente, ao vivo, pelo Gazeta Digital e também pela nossa conta no Facebook, TV Pantanal-Rede TV. E você pode fazer a sua participação, enviar seus comentários, suas críticas, dar também a sua opinião pelo WhatsApp 65999322529. Está aí na sua tela, 65999322529. Pode mandar o seu recado que nós teremos a alegria e a honra de transmitir. Lembrando que hoje, segunda-feira, dia 9 de março de 2026. Doutora, vamos começar aqui o bate-papo com a doutora Carolina Amorim. Ela é advogada, mas ela não vem falar de advocacia familiar. E ela é educadora e terapeuta parental, mas ela também não vem falar de psicologia. Afinal, doutora Carolina, o que é a educação parental? Perfeito, é muito bom a gente poder trazer essa clareza em relação a como caminhamos, né? É sim uma forma de melhoria, de autodesenvolvimento, de desenvolvimento familiar, focada na dinâmica parental. Então, o nosso trabalho, ele é sobre, através de estudo das relações, dos desafios das relações, a gente construir planos de parentalidade. Então, todo o processo de educação parental, ele tem como objetivo construir um plano de parentalidade. E ele vai passar, sim, por um olhar clínico em relação a dores emocionais, desafios emocionais, todos, porém, voltados para um plano de governança emocional. E aí é a hora que a gente se diferencia de um setting terapêutico, falando lá de uma psicologia que vai cuidar de forma mais profunda e exclusiva de dores emocionais e traumas e aquilo que a gente carrega aí no nosso íntimo. E já do direito não tem. Hoje é um trabalho que converge, sim, com o direito, porque ele facilita tudo que um processo judicial pode entregar. Existem afirmações que eu concordo muito, que só existe processo, só existe uma ação judicial, porque houve um desafio numa relação. Então, toda relação bem trabalhada, ela serve e ela favorece que a gente não chegue nas vias mais drásticas, vamos dizer assim. Que seria a separação. Que seria ou separação, ou questões com reflexos judiciais. De repente, entre irmãos, tem um desafio de comunicação e na hora de receber uma herança, aquele desafio de comunicação cresceu e virou uma tensão, virou um desgosto grande. E aí a gente tem um desafio num processo por causa de uma dor específica, de um conflito ali que era entre dois irmãos. Então, quando a gente olha para o conflito, a gente olha através de um plano de educação parental. E aí é a hora que eu sempre digo aqui, a gente fala enquanto adultos maduros que querem uma melhoria na vida, né? Então... Não, tudo bem. Quer dizer, então, que não é só em relação a casais, com relação de pais com filhos. A senhora traz um exemplo interessante, que uma coisa que dá confusão, professor, em família rica, em família de classe média e em família pobre. Às vezes só tem uma bicicleta que o pai deixa de herança e 5 filhos, e aquilo dá uma briga, porque cada um quer sair com a roda, enfim. Isso. Neste caso também cabe a atuação de um profissional parental, como de mediação parental. Isso, sem dúvida. E o que a senhora faria especificamente ali? Num exemplo desse que eu dei. Vamos melhorar um pouco aí, para não ficar tão pobre também, né? O pai morreu, deixou ali um patrimônio aí de R$1 milhão, entre
bens móveis e financeiros e tal. Deixou a esposa e 3 filhos e adultos, e aí eles começam uma briga para ver quem fica com essas coisas. Como é que a senhora entra nesse conflito? A gente começa mapeando qual é o desejo de cada um. Então, a gente mapeia com profundidade. O que é com profundidade? É eu, de fato, quando eu ouço, por exemplo, eu quero a parte que ele está falando que é dele, porque desde criança era minha. E, às vezes, nessa frase, o que contém? Contém algo do tipo, ele nunca me ouviu, ele sempre foi o primeiro, eu fui preterida nessa relação. Então, na hora que eu ouço os desejos, né, do grupo, no caso dos herdeiros, eu consigo já enxergar a dor emocional que sustenta, às vezes, aquele desejo de vingança ou aquela tensão. E aí a gente mapeia isso. Quando eu mapeio e mostro, esse desejo vem desse tipo de dor e essa dor hoje impacta, né, nesses comportamentos, a gente já tem a primeira fase, que é mapeamos as dores. Desejos e dores, né? Através dos desejos, escolhemos as dores. Dores é sempre o desafio. O que me faz não tolerar aquilo que se propõe? Não é? O que me faz não aceitar de forma alguma um acordo? Então, mapeamos isso aqui. Depois disso, a gente faz o enlace dos desejos, mas ele já vem filtrado. Então, a pessoa já teve a oportunidade de enxergar que é em razão de uma dor não digerida aquele comportamento. Entende? Porque todo comportamento vem de um pensamento e de um sentimento. Essa é uma lógica psíquica das nossas questões. Então, quando através de um olhar profissional, a gente consegue sair do comportamento superficial para aprofundar um pouco e entender as nossas verdadeiras razões. E aí, por exemplo, eu consigo já, depois do segundo encontro, ao invés da pessoa dizer eu não quero, eu quero o seu, ela vai falar eu só quero que você valorize o que eu fiz. E de repente vai ser uma conversa, de fato, você foi quem construiu, eu reconheço isso. E agora para mim não é possível, né, entregar essa parte, porque eu vivo um outro momento. Então, isso é muito comum quando, por exemplo, um dos irmãos fica morando e cuidando dos pais. Né? Aí quando os pais falecem, aí os irmãos querem dividir, às vezes, aquela casa, querem vender para dividir, e é o único lugar onde aquele irmão que ficou, que não foi estudar, que não trabalhou, que não adquiriu a sua vida, né? Dedicou a sua vida a cuidar dos pais. E nessa hora, os outros irmãos querem dividir no shift, né? Tudo igual. E aí, como é que a senhora... Tanto que hoje já tem até ações trabalhistas para reconhecer direitos desse irmão que cuidou, percebe? Então, como que deságua numa ação judicial algo que na relação não foi digerido. E eu atendi um caso parecido, que a família eles eram 6 irmãos, e a irmã que cuidava, ela queria muito que houvesse uma reserva para UTI no ar. E a chance de ter UTI não era declarada por um médico, nada disso, mas na cabeça dela era importante aquela reserva. Né? E para isso ela queria que todos os irmãos fizessem um aporte ali mensal da garantia da UTI no ar, no caso o pai ele já estava num estágio muito avançado da doença em cuidados paliativos. Então, o que acontecia? Ela não permitia, e como ela era a cuidadora principal, ela tinha um espaço ali de maior hierarquia, vamos dizer, na negociação da dinâmica, né, de cuidados paliativos que envolvia a família. O caminho foi mostrar para ela como aquela construção era exclusivamente dela e potencialmente não tinha relevância, e aí demorou um tempinho maior, vamos dizer, mas também precisava que os irmãos parassem de ofender aquela posição dela. Então, aquela história do tipo, só porque você cuida, você que manda, não pode ser assim. Então, a gente precisava, de fato, desinflamar através da comunicação deles. Então, a forma de comunicar o que não estava bom foi ali desinflamada. E como é que a gente faz com isso? Mapeio. Tem processos que a gente entrega, que, no caso, esse método, né? Eu entrego, inclusive, frases que precisam ser usadas e frases que não podem ser usadas. Tipo então, essa que a senhora mencionou. Tipo essa. Não é porque você que cuida que você que manda. Você que manda. Vamos, isso aqui ofende. Mas se você só mostra, a pessoa para de usar? Não. Eu mapeio o nível de invasão que aquela frase faz. Não é? Então, por isso que eu falo, com adultos imaduros, quando você fala, olha,
Quando você traz isso, olha o que você está desconstruindo nela, na irmã que cuida. E aí a gente mostra todo o reflexo que veio dela, veio do que eu ouvi dela. Né? É isso que você quer? E aí eu digo assim, quando a gente mapeia e mostra, trazendo a virtude que se eleva a partir daquilo, no mínimo fica mais difícil para a pessoa continuar naquele comportamento agressivo. Né? E o agressivo às vezes é um passivo-agressivo, que é a piada, né? Aquelas piadinhas sem graça, aquelas coisas que estão ali veladas. Né? Então, quando a gente mapeia e mostra, no mínimo fica mais difícil. E aí vai se diluindo, né? A atenção vai se desconstruindo. Então, a intervenção, ela sempre parte de primeiro ouvir todos os envolvidos. Né? E ouvir com atenção e com essa qualidade e critério do que eu ouço, de comportamento, eu entrego um mapa da dor. Então, por exemplo, o que é o apego material? É uma dor emocional que vem de insegurança. E a dor emocional que vem de insegurança é um trauma relacionado a 0 a 7 anos num determinado contexto ou 7 a 14 anos num outro contexto. Então, pelo estudo, eu consigo linkar. Claro, eu não estou dizendo que eu vou lá e acerto, mas eu mostro. Faz sentido isso aqui para você? Faz, eu acho que é isso. Então, aqui, ó. Hoje você está reproduzindo essa dor na expectativa de ver essa ferida cuidada, só que o caminho que você está adotando não vai te levar para a cura dessa ferida. Então, é a hora que a gente pode reajustar a rota, como o Waze faz para a gente, né? Estamos num caminho, agora tem um sinal novo de alerta aqui. Tem uma intervenção aí vamos reajustar. De obra. Então, é um processo todo estruturado através de mapas e planos, de condução, né? E aí sim, de condução, de autorresponsabilidade. Então, é nesse sentido que... Professor Lorenberg, lhe ocorre algum tipo de conflito parental para o senhor submeter aqui a nossa convidada? Olha, eu estou atento a tudo que a senhora está falando e, a grosso modo, me vem à cabeça 2 pontos importantes. De um lado, o adulto com o adulto sem saída e sem caminhos. É o emocionalmente inseguro, emocionalmente desequilibrado. Por outro lado, se eu entendi direito, a senhora vai me corrigindo sempre, por outro lado, não é a estrutura familiar que direciona o caminho, mas é a qualidade da interação entre pais e filhos, entre filhos e filhos. Se isso é verdadeiro, educadora, permita-me tentar desenhar um quadro. Eu gostaria muito de um comentário da senhora a respeito. Se o meu quadro não ficar muito bem desenhado, a senhora, por favor, vai corrigindo para mim. Pode deixar. Porque eu sou um péssimo desenhista. Vamos lá. Com 3 pontos. O primeiro deles, tem uma autora de um livro muito interessante que a senhora provavelmente deve conhecer muito mais do que eu, que é da Lídia Weber. Lídia Natália Weber. O livro dela chama Eduque com Carinho. Foi publicado em 2009. Ela trata exatamente do estilo parental. E esse estilo parental, segundo ela, é o conjunto de comportamentos e atitudes dos pais e o clima em uma relação entre pais e filhos. Basicamente é isso que trata o livro. Por outro lado, o segundo ponto é de uma psicóloga da década de 60, de 1960. Ela é Diana Bourunti, parece que é dessa forma que pronuncia o sobrenome. Não sei se eu estou certo na pronúncia do sobrenome. Ela é uma psicóloga, com seu estudo, ela trouxe o seu estudo e ela elencou 3 tipos parentais, ou 3 estilos parentais. O autoritário, que é o primeiro ponto, o primeiro estilo, o outro participativo e um terceiro permissivo. O autoritário é aquele que os pais controlam tudo e restringe cada vez mais e maior a autonomia do filho. Então, ele não tem iniciativa nenhuma, é tudo controlado. Os pais controlam, inclusive, a questão psicológica e o eu de cada um dos filhos. Se eu puder dar uma resumida aí, professor, na pergunta. Tá, e aí o segundo do participativo,
que há a relação muito racional dentro de lá. E o terceiro, que é permissivo, que a vontade e o desejo das crianças, tudo são aceitos, tudo vira em torno dele. Aí me vem à cabeça exatamente o terceiro ponto da obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que, a grosso modo, o livro faz uma crítica da sociedade, ou da elite da sociedade brasileira do século XIX, onde tem o egoísmo, a vaidade no vazio e a hipocrisia. Trocando em miúdos, o defunto narra a sua própria história. E aí 2 pontos interessantes que completam tudo que eu estou falando. O primeiro deles é que o Brás Cubas foi criado, foi uma criança rei. Na casa dele, tudo gravitava em torno dele. Os seus desejos eram regras e eram lei. Todo mundo que estava ali na casa era para satisfazê-lo, apenas satisfazê-lo. E num outro ponto interessante, ele torna-se um adulto, mas leva consigo o egoísmo infantil e a irresponsabilidade adolescente. Tudo com ele. Então, portanto, era um adulto emocionalmente instável. Eu gostaria muito de ouvi-la a respeito deste desenho que eu tentei fazer. Sim. Entendeu a pergunta, Sim, professor? Eu sim. não. Vem... Vamos ficar aqui nesse... Assim, eu acho que tudo sintetiza aqui nesses 3 tipos de educação, né? os tipos parentais e esse... E aí eu acho que facilita, né? E esse ponto final, o que que traz? É justamente quando a gente até comentou sobre a adultização infantil estar relacionada a uma infantilização do adulto. Né? Porque quando a gente tem adultos que não se autogovernam, em que sentido? No nível de maturidade emocional que a idade requer, e aí a complexidade, né, de cada fase da vida requer, a gente está abrindo espaço para que as pessoas cuidadas e orientadas por aquele adulto, elas se tornem inseguras em algum nível, porque a margem não é firme. O que é a permissividade? É uma ausência de margem. Imagina um rio, conforme ele sobe, a água sobe, a margem abre. A água sobe, a margem abre. Então, quer dizer, chega uma hora que você não tem mais nem o rio. Não é? A água, a margem não margeia, ela não segura. Então, a permissividade é aquele tipo de criação ou de parentalidade de um nível altíssimo de ausência de limites. E aí, toda pessoa submetida à ausência de limites, ela tem uma tendência, isso crianças e jovens, né? Ela tem uma tendência a se tornar insegura porque o mundo não está delineado para ela. Então imagina, uma criança, seus 9 anos, ela enxerga um mundo com uma grandeza que é aterrorizante e ela não tem um adulto maduro e seguro para dizer, para você o mundo é aqui. Até, por enquanto você se mantém aqui, né, que é onde eu falo do governo. Então, quando a gente tem, hoje a adultização infantil é um tema muito estudado e falado, por quê? Porque gera muito das mazelas que a gente encontra na vida da infância e da juventude. Os jovens que a gente tem aí alarmando as nossas televisões nos últimos meses, a gente está falando de pessoas que em algum nível se adultizaram antes da hora. Então, acessaram um lugar de vida sem maturidade. E aí foram as últimas consequências dele, seja para se casar aos 12 anos com um senhor, né? Seja para cometer um outro tipo de crime, como a gente viu entre os jovens ali, seja pela morte daquele caso lá do piloto, né, de corrida. Então, enfim, sempre que a gente... pela morte dos pais, né? A morte dos pais que houve. Então, quando a gente permite e não observa esses cenários com essa clareza de que tem a ver, sim, com o estilo parental que está sendo adotado, a gente, de certa forma, está indo muito cego ainda para a dinâmica familiar. E hoje já não se permite mais, porque a gente, de fato, o mundo, ele é muito acessível para todos nós, não é? Diferente do que existia
antigamente, que era mais limitado, os pais tinham um poder de visualizar de fato onde aquele jovem ia acessar, tinha um nível maior de controle e domínio sobre as experiências, né? Hoje não. Então hoje o que nos resta é um bom plano de parentalidade, porque o que liga um jovem a um bom crescimento é o quanto de boas informações ele receber. E as boas informações vêm em confronto com as informações ruins, porque ele também vai receber as informações ruins, né? Ele acessa pelo celular. Então, é muito valioso a gente olhar para a história e, por exemplo, né, falamos então de estilos parentais em 1960. Essa psicóloga eu não conhecia. Né, 1960. 1960. Ela E não aí está eu mais cheguei e entre falei, nós. a educação parental é uma profissão hoje já estruturada, mas veja há quantos anos já se tem claro. Se a gente for citar Confúcio, dá para a gente falar, né, do equilíbrio das relações. Então, de fato, é um tema que não é nada novo, ele só é hoje estruturado, porque, olha, gente, está faltando olhar para isso aqui, precisa ter plano, né, estratégia. Então, vamos olhar com um olhar de governar, de ter, porque o domínio real não é o domínio do controle. O domínio do controle ele cai pelas nossas mãos, é você querer segurar a areia, assim. O domínio real é o domínio de eu conheço o meu filho, eu sei do que de fato ele é capaz, eu entendo aquilo que ele pensa. Né? Seja ele uma criança com 6 anos, com 18 ou com 27, escolhendo de repente se o casamento está indo bem ou não está, e se tem outros caminhos melhores para ele. Então, esse é o domínio real hoje, na parentalidade, falando de pais e filhos. Muito bem, voltaremos ao tema daqui a pouco, a gente precisa fazer o intervalo. E você que está em casa nos acompanhando, o programa está bom, um tema muito interessante e pode ficar melhor ainda com a sua participação. Tem algum caso na sua família de disputa de herança? Tem um caso de disputa de guarda de filhos? De disputa de bens numa separação judicial? Mande o seu caso para cá, vamos aproveitar a presença aqui da nossa mentora e poder esclarecer uma dúvida que você eventualmente tenha. Nós voltamos daqui a pouquinho, você pode mandar as suas dúvidas pelo WhatsApp 65999322529, não adianta ligar, esse número é exclusivo para o WhatsApp, tá bom? Em 2 minutinhos a gente volta. Muito bem, estamos de volta aqui no segundo bloco do programa Opinião, aqui diretamente da sede da TV Pantanal, canal 22.1, aqui no bairro Concio, em Cuiabá. Vamos aos destaques da Gazeta Digital de hoje, do portal Gazeta Digital de hoje. Infelizmente, uma notícia triste para a imprensa, para a opinião pública e por que não dizer, para toda a sociedade cuiabana. Morre em Cuiabá a jornalista e empresária Lauristela Guimarães. A jornalista e empresária Lauristela Guimarães, de 61 anos, morreu nesta segunda-feira, dia 9, em Cuiabá, deixando um legado marcante, tanto no jornalismo quanto no setor do turismo em Mato Grosso. Ela travava uma luta contra o câncer, reconhecida por sua trajetória profissional sólida e pelo espírito empreendedor. Lauristela construiu uma carreira respeitada e admirada por colegas e parceiros. No jornalismo, atuou como repórter da TV Gazeta, atualmente Vila Real, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, onde se destacou pela dedicação à informação e pelo compromisso com a sociedade entre os anos de 1992 e 2007. Ao longo dos anos, também trabalhou como assessora de imprensa, contribuindo para a comunicação institucional de diferentes projetos e organizações. Além da atuação na imprensa, Lauristela se destacou no empreendedorismo. Ela fundou a revista Camalote, que se tornou uma das publicações mais importantes voltadas ao turismo em Mato Grosso, valorizando destinos, cultura e potencialidades do estado. No setor turístico, outra grande realização da Lauristela foi a criação da pousada Chateau Camalote, localizada em Chapada dos Guimarães. O empreendimento se tornou referência de hospitalidade na região, reforçando sua contribuição para o desenvolvimento local. Tá aí a Lauristela, que vocês veem as imagens na tela. Quem não se lembra da Lauristela no Cadeia Neles, quem não se lembra da Lauristela no Jornal da Manhã, no Jornal do Meio-Dia, fazendo sempre coberturas precisas, uma jornalista laureada com inúmeros prêmios, professor.
e eu tenho certeza que deixa assim, um legado de admiração entre todos os colegas e também entre os telespectadores, que aprenderam quantas pessoas cresceram vendo a Lauristela atuando, recebendo informação de qualidade da Lauristela. Então, fica aqui o abraço do programa Opinião, meu, do Lorenberg, eu tenho certeza que da doutora que está aqui hoje também falando desse assunto que é família, né? Que é de relações parentais, a doutora Carolina Amorim, e de todo o grupo Gazeta de Comunicação, e o abraço à sua família, né? A sua irmã, Dona Maura, lá da Morada do Ouro. Eu tive a alegria de ser vizinho de frente da Dona Maura durante alguns anos, lá na Morada do Ouro, e os seus filhos também. Professor Lorenberg, Lauristela Guimarães. Kleber e amigo telespectador, veja, só muito rapidamente 2 pontos que, a meu juízo, resume toda a característica da profissional que ela foi. Primeiro, era uma profissional exemplar, estava atento a tudo que passava ao seu redor, ou seja, era uma profissional que estava sempre aprendendo. E isso é um ponto altamente positivo, a meu juízo. E o segundo, ela era muito dinâmica, amigos. Eu conheço bem aquela publicação da revista, Kleber. Aquela revista era simplesmente extraordinária, com formato bonito, com as imagens bonitas, e não havia, e não há, eu pelo menos não conheço, alguém que que não pudesse ver a revista da forma como era distribuído os seus textos durante toda a revista. É simplesmente extraordinária. Camalote, que para quem não está ligando o nome à pessoa, é aquela Vitória Régia, né? Aquela flor do Pantanal, gigante, assim, que é uma coisa linda, que quem conhece o Pantanal sabe, quem já foi. Aqui na região de Cáceres tem muito, né? Aqui para baixo, no baixo, eu nunca vi a Vitória Régia, mas na região do Alto Paraguai, né, que é ali, região de Cáceres, é muito frequente a gente ver. E ela foi buscar exatamente essa de umas plantas símbolo, né, do nosso Pantanal, para batizar a revista. Como o senhor falou, é uma revista referência em diagramação, na plástica, que era linda, com fotos maravilhosas, e também com textos de alta qualidade. A revista está aí, está circulando. Eu ainda tive a alegria de ver a edição agora, do final do ano. É o nosso desejo que ela continue, né, aí circulando, existindo, tocada pela família ou por algum funcionário, enfim, não sei se ela cuidou disso enquanto estava viva, né, já que ela nos deixou apenas na madrugada desta segunda-feira, por volta das 3 da manhã, segundo as informações que eu tive. A senhora conheceu a Lauristela? Da televisão. De ver, né? De ver, de enxergar. Agora, quando eu te ouço falando, né, que tenham cuidado disso, é justamente aí mais um processo de parentalidade, né? Quando a gente percebe que, por isso que eu digo, todos são guardiões do legado. É um legado, é uma história de se honrar, de se manter, e quando a gente não mantém, a sociedade perde muito, né? Então, colocar os filhos nesse lugar é um lugar grandioso para eles. Eles só precisam virar essa chave, vamos dizer assim, de que, de fato, quando eu sustento um negócio construído com tanta grandeza, com tanto esforço, nos mínimos detalhes, né? Quando eu sustento, eu estou doando algo para a sociedade que se construiu com aquele acesso. Então, eu gosto muito desse olhar. Isso entra no assim, seu trabalho, esse tipo entra no meu planejamento de sucessão. Planejamento de sucessão. Eu digo que contratos e leis transmitem patrimônio. Todo o resto, o que transmite é a relação, é a dinâmica da relação. A Lauristela também foi sócia de um empreendimento muito conhecido em Cuiabá, num restaurante que ficava ali no Jardim Petrópolis, chamado Casa 7. Eu não sei se a senhora sabia que era dela, já fui lá. Era dela já fui com lá. o filho dela, o filho chamado Petros Garcia, que tocavam lá, Casa 7, que eu acho que agora está funcionando no delivery. Tinha um né? parmegiana delicioso. Parmegiana, eram pratos tipo bistrô, né? Assim, uma referência também
a decoração maravilhosa com obras de arte, a decoração do restaurante, professor, com obras de arte de artistas mato-grossenses, pantaneiros, que ela tem um acervo maravilhoso, né, que ficou agora para a família também. A senhora já tocou numa pergunta que eu tinha aqui, que era o que vem a ser essa educação de sucessão, porque é muito comum a gente ter, a senhora já deu uma pincelada aí no caso da Lauristela, né, pegando a deixa que eu deixei aqui, se ela tinha ou não organizado, né, essa sucessão na revista, mas é muito comum a gente ter empresas que começam pequenas, são empresas familiares, o pai normalmente, um exemplo é a Amage, né? Podemos dizer, a Amage era uma empresa iniciada, era um negócio iniciado pelo seu André Maggi, que hoje é uma gigante do setor do agronegócio e não tem, até onde eu sei, me parece que não tem nenhum filho, nem filha do seu... Filho é só o Blairo. Só o Blairo. Mas tem as filhas que tocam, que tem um CEO, né, que é um executivo de negócios que toca e a família fica num conselho de gestão. Sim. Como é que faz para fazer essa transição da empresa genuinamente familiar para uma gestão profissionalizada? Quando isso está bem integrado na relação familiar, funciona perfeitamente. É um caminho bem comum até de gestão de grandes empresas, criar essas estruturas aí de administração e no caso os donos, eles se mantêm como conselheiros. Por quê? Porque eles são justamente os guardiões dos valores. Né? Então é a hora que sair de vez, eu não sei falar juridicamente da estrutura, né, de constituição dessa forma aí de organização empresarial. Eu sei falar do que se requer na família para que dê certo essa sugestão jurídica de que a empresa se constitua através de uma holding, criando uma estrutura desvinculada, vamos dizer, do trabalho, da entrega direta dos próprios donos, né, ou dos criadores, dos fundadores. Então, essa estrutura ela funciona perfeitamente quando ela está bem integrada na família. Acontece, por outro lado, de criar a estrutura e na hora de nomear o administrador, aquilo não flui, porque tem um dos irmãos que quer ser ele, que quer estar, ou porque na relação não está bem ajustado esse acordo de sócios, um acordo ali da dinâmica da empresa. E aí a hora que é importante um processo de orientação parental, sempre que, em razão de conflito familiar, a questão jurídica não se mantém. Né? Ou não é desempenhada como deveria. Às vezes, eu sou conselheiro e na posição de conselheiro eu estou na operação. Né? Então, isso também desestrutura. Estou aconselhando a mim mesmo. E aí, desestrutura, porque se você está no conselho e tem um gestor, aquele gestor é quem ordena, né? Claro, com a sua... ouvindo ali o que esse conselho tem, mas conselho não é o gestor, diretamente. Então, quando essa dinâmica familiar desestrutura ou não permite a total aplicação do que para a empresa foi feito como o melhor caminho. É a hora que a gente tem, sim, um conflito para olhar. Mas nem sempre tem. Nem sempre tem. Vamos imaginar assim, um exemplo. O professor Lorenberg é professor, tem uma escola bem estabelecida, uma escola com tradição, com milhares de alunos, com faturamento alto, e ele tem 3 filhos, mas um é piloto de avião, o outro é desportista e o outro é playboy em São Paulo, que ele manda uma mesada, né? E, deixou o desejo. E aí ele se aposenta. Chega a hora, eu vou ser bondoso com o senhor. Eu só vai se aposentar. Segue vivo e aposenta. Eu quero que o senhor viva muito tempo. Ele se aposenta. Quero fazer uma sucessão aqui, mas nenhum dos meus filhos tem aptidão ou aprendeu a tocar o negócio. E aí, como é que ele faz? Nomeia um terceiro e continua pagando mesada para todo mundo? Pois é, aí é a hora que a gente faz um plano de parentalidade para entender o melhor cenário antes de fazer a sucessão. Porque essa é a hora que, eu quero entregar. Aí eu procuro um advogado que vai trazer a estrutura jurídica melhor para aquilo que eu quero fazer. Só que ela não tem aplicabilidade.
Porque no plano da vida, a realidade não é de herdeiros que vão suceder de fato, que têm competência para aquilo. E outra, se eu coloco um herdeiro, esse conflito tem muito. O herdeiro que está na empresa, ele não tem a competência. Então, muitas vezes eu tenho ali um gestor que tem mais competência do que o diretor. E aí fica num choque ali na gestão da empresa. Por quê? Porque o sucessor, ele entrou em razão da herança, mas não da competência dele. Se deixar na mão dele, o Se negócio deixar quebra. na mão dele, não vai. E aí ele não sabe desenvolver uma boa relação com o líder, porque é perfeitamente possível eu ter um líder submetido a mim melhor do que eu na competência, desde que eu tenha um alto poder de relação, de integrar ele naquela dinâmica, e não eu ser alguém que não sabe e colocar o outro ali na minha gestão. Ele tem mais potência, tem mais espaço, tem mais competência, e eu acabo até muitas vezes segurando, dificultando, porque eu quero ser o que determina. Entende como é que acontece esse conflito? Quer mandar, né? Muito comum, quer mandar. É isso, né? Um que quer mandar. Eu estou cuidando um pouquinho de termos para não ficar ofensivo a forma de enxergar, mas Pode ficar tranquilo. a ideia é isso, é querer mandar e não ter estrutura, ou para ter um nível alto de relação e reconhecimento do aquele que de fato tem maior competência, ou para entender que esse não é o meu lugar. Então, colocar sucessores que não desenvolveram competências próprias para o negócio é uma forma de afundar a empresa. Uma forma de afundar a Muito bem. empresa. Voltamos com a senhora daqui a pouquinho, que eu tenho que fazer aqui mais um destaque do Gazeta Digital. Eleição acontece em agosto. 3 grupos disputam nos bastidores pela presidência da Câmara de Cuiabá. 3 grupos disputam nos bastidores a presidência da Câmara de Cuiabá. A eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Cuiabá, prevista para ocorrer em 25 de agosto, já movimenta os bastidores do Legislativo com articulações entre vereadores interessados em comandar a casa no biênio 2027-2028. Nos corredores do Parlamento Municipal, a formação de chapas começou a ganhar corpo e ao menos 3 grupos já trabalham na construção de blocos para a disputa. Conforme a apuração do Gazeta Digital, 3 nomes aparecem neste momento como os principais articuladores nas movimentações internas. Os vereadores Hilde Tax, que seria aí um interessado em encabeçar a chapa, o vereador Demilson Nogueira e também o vereador Dilemar Alencar, que é o decano entre eles. Então, de decano para decano, professor Lorenberg, sua análise sobre essa disputa em 2 minutos que nós temos antes do intervalo. Kleber e amigo telespectador, veja, dos 3, são 2 que já têm um tempo de casa. O Dilemar é o mais antigo deles. O Dilemar é vereador desde 2013, né? Ele foi eleito pela primeira vez em 2012. E o Hilde é o mais novo de todos os 3. Uhum. A questão maior é a seguinte: qual dos 3 reúnem maior capacidade para administrar a Câmara? Veja, amigos, a administração da Câmara ou de um parlamento, de uma forma geral, é o executivo do parlamento. Uhum. É ele que administra o parlamento. Qual dos 3 tem essa habilidade e essa competência? Essa é a pergunta que fica. Quem que vai pagar, quem que vai comprar férias dos colegas? Na próxima gestão. É a pergunta, né? Tempo é posto? Então, fica aí, você quiser dar sua opinião sobre esse assunto, o nosso WhatsApp é o 65999-322529, e se você também quiser enviar uma mensagem de solidariedade aí à família da Lauristela Guimarães, também pode usar esse mesmo canal, 65999-322529. Aproveite o intervalo para fazer isso e em 2 minutinhos a gente volta. Até já. Olá, estamos de volta com o 3º e último bloco. Já foi, passou conversa boa, passa rápido aqui do programa Opinião desta segunda-feira. Hoje nós estamos recebendo a advogada e educadora parental Carolina Amorim, falando de assuntos assim novos, mas
do ponto de vista da profissão, né? Porque o conflito na família é mais antigo, existe desde que existe família, né? Começou com Adão e Eva, inclusive. Sempre. Né? Com Abel e Caim, já começou ali o conflito parental, né? Foi por ali. E dura até hoje. Então, a gente precisa de auxílio para resolver. Se você ainda quiser fazer a sua participação, enviar a sua pergunta, opinião ou crítica, é pelo 65999-322529. Você sabe, Kleber, que eu me lembrei agora que, professor, na pandemia, os maiores memes que aconteciam era da dificuldade de estar dentro de casa com a família. Vocês perceberam? É um reflexo. Tinha meme, inclusive, assim, mais entre os maridos, né? E as esposas, marido, né? E esposa, como é que foi? Vocês estão se conhecendo, se encontrando, né? Tanto que o índice de separação foi alto. Foi alto. Na pandemia. A gente tem um índice altíssimo de divórcio. E de encontros também, né? Das pessoas que viviam sós, que acabaram se encontrando. Professora, doutora Carolina, no bloco anterior, a gente tinha dado um exemplo aqui relacionado ao é hipotético, evidente, né? Vamos pegar assim um exemplo neutro de uma família que tinha a escola e o pai, que era quem tocava o negócio, tinha 3 filhos, nenhum deles atuava na escola, tinham outras profissões, e aí ele decide se aposentar. E como é que ele faz essa sucessão? A senhora estava no meio da resposta, vamos concluir a sua resposta. Nesse caso, então, a gente tem, o primeiro passo é buscar, através do plano de parentalidade, qual é a habilidade e o anseio de cada filho em relação àquele negócio. E deixar isso o mais claro possível. Então, ainda que seja um anseio exclusivamente financeiro e não de fato manter o legado, né, e a história que se construiu. Isso precisa vir para a mesa. Então, existe um preparo, existe até a assembleia de família. Então, uma assembleia familiar é nesse modelo de gestão mesmo a proposta. É uma reunião que a gente possa unir aquelas realidades sem trocar farpas, né? Não é para isso, mas que tudo fique claro. E aí, depois que a gente olha, aí a gente tem um outro passo, que é incluir esses filhos, sim, na posição de guardiões do legado, se a empresa for continuar, ou decidir pela venda. Então, é a hora que eu digo que o mapear é para tomar decisões consistentes, ainda que seja a de fechar, né? A de vender, a de entregar mesmo para uma outra família que vai tocar. E tem processos lindíssimos que acontecem, porque é possível entregar para outras famílias e manter ali o valor, né, daquilo que foi construído através de uma união de propósitos. Então, isso é possível acontecer, né? Pode ser que realmente prospere na mão de outros, às vezes até na própria família, né? De outros envolvidos ali. Família, eu digo daí ampliando, né? De repente um sobrinho, um irmão, enfim. Então, tudo isso é muito possível. O que não é bom é simplesmente fazer de qualquer jeito, porque daí é a hora que perde, né? É a hora que se Como perde. já aconteceu, né? Vários casos Vixe, de empresas vende, grandes. acaba e fica o desgosto, né? Então, fica o desgosto. No final das contas, o desafio na relação é a hora que eu falei até das piadas, né? Vira aquela piadinha eterna, do tipo, mas vocês não quiseram o que eu construí. Isso, na verdade, já é até não é uma piada, é uma indireta, né? Vocês não quiseram o que eu construí, estão assim porque não fizeram o que eu falei lá atrás. Então, aquele desgosto na relação fica e não se dissolve, e aí compõe o cotidiano. Para quê? Se pode ser, né, diluído, se dá para conversar sobre e integrar as realidades. E é muito comum em processos que, no caso, né, dos herdeiros não foram preparados ali, organizados para suceder, que existam alguns reparos nas relações importantíssimos de acontecer. Então, o pai, nesse caso, quando ele reconhece que, de repente, de fato, eu poderia ter feito diferente, né? É verdade que eu provi demais e eu vejo que isso desconstruiu algumas coisas em vocês. Quando tem esse reconhecimento, emocionalmente, o filho também passa a agir com mais maturidade, no caso desse que estava ali, né, tudo podia e entregue aos desejos. Isso acontece. O permissivo. Então, o permissivo, né, que é a criação do permissivo. Hoje a neurociência tem muito claro, a permissividade ela dói mais do que a autoridade. Então, o autoritarismo, né? Não, autoridade é virtude, mas o autoritarismo, que entra num lugar de agressões até, porque é zero autonomia e a pessoa não é vista, para o corpo, vamos dizer, biologicamente e psicologicamente, ela ainda gera melhores efeitos do que a permissividade.
Então, sem dúvida, Olha o só. maior problema hoje é não governar, né? É não Tem limitar. uma frase clássica, assim, que circula muito na internet, que diz mais ou menos assim: tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. E homens fracos fazem tempos difíceis. Eu acho que nós estamos nesse E aí o limiar ciclo, agora, né? a gente está no limiar. E aí é hora de criando retomar, tempos de governar. difíceis. É. Quando eu atendo casos de casais que já estão divorciados e já têm processos e é muito difícil ali, conflituoso, já acontece, por exemplo, teve um caso que o menino, filho dos dois, os pais divorciados, o filho usou o celular e jogou no celular da mãe e comprou muito joguinho, gastou muito dinheiro. Ele gastou R$18 mil. A mãe, já no conflito de parentalidade, não conseguia conversar com o pai sobre o prejuízo. E o pior prejuízo não é o prejuízo dos 18 mil, é o adoecimento dessa criança. Então, percebe como que é um nível altíssimo de não governar e não olhar para a responsabilidade. Espera aí, nós dois temos uma responsabilidade sobre uma criança que está aqui agora num nível de problema emocional que compete a nós dois. Então, os problemas, infelizmente, a maioria das pessoas deixa que eles cresçam além da humanidade da questão. Então, é muito sério, né? Assim, é muito sério e é urgente olhar para isso, de Doutora voltar. Carol, nós temos aqui uma participação de um telespectador. Ele diz o seguinte, é o Pablo Rodrigo do Cochipó. Ele diz o seguinte: devido ao quadro atual familiar brasileiro, podemos afirmar que as crianças estão correndo um grande risco psicológico no seio da sua própria família? Valeu, Pablo. Sim, porque os dados nos mostram que a maioria das pessoas não estão ainda dedicadas a, de fato, dar contorno para esses ambientes familiares. O que é dar contorno? É se envolver no trabalho de fazer do ambiente familiar um ambiente próspero. E por que eu digo se envolver no trabalho? Porque isso requer, sim, tempo na agenda. E no mundo que a gente vive hoje, muitas tarefas para pais e mães, a gente está convidado a olhar, assim, para a nossa agenda e fazer da família um lugar. E requer clareza de para onde eu quero ir. Então, por exemplo, eu quero desenvolver religiosidade. Eu rezo em casa. Né? Eu sou esse modelo. Eu quero desenvolver responsabilidade. Eu sou coerente com o que eu falo. Né? Eu, de fato, falo aquilo que eu vou, de fato, cumprir. Quando eu não cumpro, eu vou lá e reparo. Porque não tem problema errar. O problema é não reparar, é não se colocar no erro. Olha, eu estou aqui, eu, de fato, falei isso. Não fiz, estou revertendo, refazendo, reconstruindo, tentando aprender, enfim. Como pai, para você é diferente. Você vai seguir fazendo, mesmo eu não sendo o melhor modelo. Não tem problema ser assim, é melhor que seja assim. Então, é uma afirmação que dá para a gente fazer sim. Por quê? Porque nós, adultos, precisamos voltar a cumprir os nossos papéis. E entender que um dos papéis é, sim, esse ambiente familiar. O ambiente familiar, ele pede o tempo todo um olhar cuidadoso para o que ele representa, né? Para onde estamos indo. Assim. E quando a gente faz, é muito prazeroso perceber como que a gente fica seguro daquilo que vai acontecer. Porque tem casos, por exemplo, um caso ontem com uma família. Eles contrataram um processo de educação parental só para ajustar, porque um menino de 10 anos, novo, mora nos Estados Unidos. Ele está falando palavrão na escola, e aí ele, né, se envolve de qualquer jeito com algumas crianças, e eles estavam muito preocupados porque ele tem também mentido muita coisa dentro de casa. Quando você desenvolve um processo de estabelecer a verdade como um valor, e os pais se governam naquilo e se autodeterminam naquilo, você desenvolve um caminho que você está seguro de que vai dar certo. Ele vai voltar a entender o valor da verdade. Tá, mas Carol, como é que você pode afirmar 100%? Eu não vou afirmar 100%, mas vai ficar aqueles 10% que é da vida dele, porque ele é um ser, um indivíduo com a própria missão. Né? Agora, os 90% que caberia àqueles pais na condução está sendo feito. Como? Com processos, mapa. Por exemplo, você não chama de mentiroso uma criança que está mentindo. Você não reforça uma identidade. Você fala, você falou isso, a professora falou isso aqui. Como nós vamos resolver? Então, eu vi a professora, vamos para a solução.
Entende? Por quê? Porque senão eu reforço uma identidade, uma característica e eu faço um reforço negativo que marca. Então a gente desenvolve um plano, além de, claro, como é que eu vou intervir, que faz parte do plano, né? Quando eu falei frases que precisam ser usadas e tudo, como eu vou intervir. E também o que eu preciso olhar enquanto os adultos. Então, como é que está, aí no caso da verdade, né? Como é que está entre os adultos essa coerência? Quanto de espaço essa criança tem para, de fato, mostrar quem ela é? Porque se eu puno e podo tudo que ela mostra, eu não estou dando espaço para trazer a verdade. Então, quer dizer, a hora que ele traz a mentira, ele está fazendo exatamente aquilo que o espaço ofereceu. Olha, nós estamos já na nossa Passamos. reta finalíssima aqui, professor. O senhor tem 1 minuto para perguntar e ela 2 para responder, para nós podermos fechar o nosso bloco aqui dentro do prazo. Mas muito rapidamente, educadora, no primeiro bloco, a senhora falou que tem um primeiro encontro e no segundo a senhora já tem um conhecimento sobre a relação familiar, ou o que passa dentro da família. Chegou alguma vez a senhora conversar individualmente com cada um e essa conversa individual foi fruto de uma conversa geral? Como que foi? Sempre começa individualmente. A senhora começa Individualmente. É. Só faz em conjunto, que nem esse caso, por exemplo, da família que veio para superar uma questão. Então, os 2 pais já estavam prontos ali para a gente entender qual era a melhor dinâmica, né? No caso do menino de 10 anos que eu falei. Aí acontece, não era uma questão entre o casal exatamente, mas no geral, individualmente, e aí num terceiro encontro, se for casal, né? Um e outro, depois um mapa para os 2. Acontece assim. Mas a oitiva individual. Doutora Carolina, Sessões assim, individuais. uma alienação parental, que é um assunto tão comum, ela acontece apenas em relação a pais e filhos ou ela pode acontecer entre outros membros da família? Pode acontecer entre avós, E o tios. que caracteriza, assim, em grosso, de maneira bem simples, a alienação parental? Tudo que obstrui a convivência, tudo que causa uma reticência, tudo que causa uma resistência, tudo que causa um talvez não seja bom para mim, é um potencial, né? Tem ali um potencial de se tornar uma alienação. Alienação é eu enviesar o olhar, né? Eu entregar uma história que faça com que aquele jovem ou criança enxerguem a partir daquele filtro. E, claro, sempre contra o outro. E ela, sim, é cometida por outras pessoas da família e, infelizmente, poucos profissionais olham para essa realidade. Não é só entre pais e mães, né? Às vezes, babá. Babá, juridicamente, tem lá na lei sobre pai e mãe, né? Mas, às vezes, a gente tem como elo de alienação um profissional que está na casa. E a gente descobre isso olhando, né? Vamos ouvir, vamos entender. Nesses casos, eu chego, às vezes, a ouvir até os jovens, as crianças, tenho muita familiaridade e tranquilidade nessa condução, mas é num caminho de compor a estrutura e, de fato, enxergar, olha, está acontecendo assim. E aí a gente trazer. Mas a alienação é isso, é obstrução e ela acontece, tem situações sutis, né, como um caso que o pai começou a contar para a filha o quão foi difícil para a mãe sair da cidade que ela está. E a mãe estava voltando para aquela cidade com a filha. Então, quer dizer, quando ele começou a contar aquela história das dificuldades que a mãe enfrentou naquela cidade, a filha já começou a acender nela algo do tipo, o que minha mãe quer me levar para lá? Para esse lugar, né? Né? E ali a resistência pode crescer e isso se torna extremamente prejudicial, em primeiro lugar para os filhos. É um tipo de manipulação, depois para todos. Então, a alienação parental. Que pode... Nem sempre ela é querida com clareza, né? Então, não é que eu olho e falo, vou manipular para ter. Porém, a gente ainda faz parte de uma evolução humana que se acredita que derrotar o outro é a forma de ganhar. Em 30 segundos, a alienação parental é crime? É considerada crime? Crime, para a lei penal, acredito que não. Mas eu digo assim, num conflito de guarda, por exemplo, isso é um argumento que pesa a favor de um ou em desfavor do outro? Muito forte. Muito forte. Porque aí ele desperta a proteção do menor. Se ficar caracterizado que o pai, por exemplo, está fazendo alienação parental... Perde a guarda, perde o direito de visita. Né? Perde o contato, né? O elo que vai ali se desconstruindo. Muito
Muito bem, nosso tempo acabou. Muito obrigado, a senhora, pela presença aqui conosco. É um assunto bom, talvez a gente consiga voltar num outro momento para explorar mais com a sua participação. Estou disponível. Tá? Isso, podemos Grato, a senhora, falar de grato, caso. professor. Obrigada, boa noite. Participações sempre que melhoram o nível desse programa. E a você, muitíssimo obrigado também. Até amanhã com mais um convidado aqui no seu programa Opinião.